Nós vamos agora falar sobre o ato em homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, que será realizado no próximo sábado na Catedral da Sé, no centro da capital paulista, às 10 da manhã. Intitulado Bruno e Dom Presentes em Defesa dos Povos Indígenas do Brasil, o encontro interreligioso contará com a presença de Beatriz Matos, viúva de Bruno, e Alessandra Sampaio, viúva de Tom. Também será homenageado o arcebispo Dom Cláudio Umes, defensor socioambiental, conhecido como o profeta da Amazônia, que faleceu no último dia 4. O ato é uma realização da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, em parceria com a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, a Comissão Arnes, o Instituto Vladimir Herzog e a OAB de São Paulo. E nesse momento, nós vamos conversar com Lucas Barbosa, assessor de comunicação do Instituto Vladimir Herzog, e com Diego Pegorário, articulador da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog. Olá, Lucas. Olá, Diego. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, vamos falar aqui sobre esse ato interreligioso, né, que é uma resposta, né, à escalada aí de violência que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Qual que é a importância de uma mobilização como essa, né, que articula aí diversas lutas, religiões, nesses tempos tão sombrios? Quem prefere responder inicialmente? Eu posso fazer essa pergunta aí para os dois. Vamos lá. Lucas. Olha, eu acho que assim, tudo que a gente tem vivido recentemente, né, Marilu, acho que se faz urgente e cada vez mais necessário que a gente reivindique, se não, o direito à vida, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante, assim, o direito à vida humana, o direito, né, à natureza, a que a floresta fique de pé. Então, acho que o mais importante desse ato, assim, é que a gente conclama todos e todas a estarem presentes em defesa da nossa Amazônia, dos nossos povos indígenas tradicionais, e acho que o Diego pode complementar aí também. É isso, eu acho que é essencial, Marilu, a gente está unido agora em torno da defesa da Amazônia, em defesa da vida, como disse o Lucas, e a leitura, Marilu, é que vai ser um grande ato, né? A gente tem conversado com diversas organizações que têm aderido, que têm convocado ali as pessoas que estão nas suas bases, que seguem essas organizações, para estarem lá junto com a gente, né? No sábado, dia 16, às 10 horas da manhã, na Catedral da Sé, para a gente poder fazer um grande ato, né? Um ato forte, que reverbere aí pelo Brasil e pelo mundo esse grito de basta, né? Um basta que a gente precisa dar a essa violência que há séculos vem sendo realizada contra os povos indígenas, aqueles que estão, de fato, ali defendendo a floresta, né? Então, se a gente quer ter uma vida sustentável, né, daqui para frente, a gente precisa fazer esse grito, né? A gente está num momento da vida no planeta Terra que a questão da defesa da floresta e da defesa da Amazônia, e aí, por consequência, também a defesa dos povos que estão ali protegendo essa floresta é essencial. E é esse grito que a gente quer dar nesse sábado, exato, na Catedral da Sé. Exato, e esse grito, e esse basta, a gente já teve na história do Brasil, né? E vocês são do Instituto Vladimir Herzog. Então, esse ato agora interreligioso também na Sé, na época, em 1975, foi em memória ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelo regime militar lá atrás, né? Lotou a igreja esse ato, havia até um temor em relação, né, à questão de segurança, mas a sociedade compareceu em peso, rechaçou aí a versão de suicídio, né, que os militares estavam falando, que o Vlado tinha se suicidado, e foi um marco para a redemocratização do país. Então, portanto, os organizadores esperam, né, que seja um momento também histórico para o país. Sim, sim.
A expectativa é que esse ato seja essa retomada daquele espírito que estava ali na Catedral da Sé em outubro de 1975, né? Naquele momento a gente estava passando por um momento tenebroso, né? Dos piores momentos daqueles péssimos anos da ditadura militar. E naquele momento, né, a sociedade se reuniu na Catedral da Sé, tornou aquele espaço como um palco, né, um espaço de exaltação à vida e de memória. E hoje a gente tem uma escalada na violência contra os povos indígenas que retoma aquela violência que foi perpetrada pelos militares durante a ditadura militar contra os povos indígenas, né? Que naquela quadra da história foram dizimados, né? Numa perspectiva do que os militares chamavam de integrar para não entregar, né? E que hoje, né, nesses últimos anos, a gente tem visto uma escalada muito grande dessa violência contra os povos indígenas que retoma aquele momento histórico. Então, acho que tem tudo a ver com aquele espírito daquela missa ecumênica pela memória de Vladimir Herzog em 1975. Eu acho que o momento é bem esse, o espírito é bem esse mesmo, Marilu. Exato, e as organizações responsáveis aí pelo evento também lançaram um manifesto em defesa dos povos indígenas do Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse manifesto, o que traz ele, a importância, né, da gente falar aí dos povos indígenas hoje. Você começou a falar também, né, Diego? Então, queria que a gente complementasse também aí com esse manifesto. Esse manifesto, ele traz algumas questões, Marilu, que são essenciais para a gente pensar nesse momento, né? Então, essa defesa dos povos indígenas, da defesa da floresta, né, da Amazônia, e também, Marilu, uma defesa das pessoas que estão nessa luta de proteção dos povos indígenas, né? E aí a gente lembra muito do Bruno Pereira, né? O indigenista que foi assassinado agora, né, na semana passada, fez um mês da morte dele, do assassinato do Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, né? Então, esse manifesto traz muito essa defesa dos povos indígenas, daqueles que defendem os povos indígenas, e também uma menção a Dom Cláudio Umes, né, que foi o profeta da Amazônia, né, então, que, né, a gente acabou de perder, né, Dom Cláudio Umes, o grande defensor dos pobres, né, e um grande disseminador aí das diretrizes da teologia da libertação, né, foi aquela figura que soprou ali no ouvido do recém-Papa Francisco, né, não se esqueça dos pobres, né, e durante a sua caminhada ele sempre esteve ao lado dos pobres e também, né, essa memória, né, desse ato, além do Bruno e do Dom, também para Dom Cláudio Umes, né? O Diego estava falando aqui, né, da importância de Dom Cláudio Umes, que também será homenageado nesse ato interreligioso, e o Lucas, quando ia falar alguma coisa, a gente teve que interromper por conta do nosso intervalo, do nosso break, mas Lucas, por favor, agora com você, diga lá. Imagina, Marilu, obrigado. Não, acho que é importante destacar também, né, quando a gente fala do Dom Phillips e do Bruno Pereira, a gente não pode esquecer de outras figuras históricas, né, da nossa luta política, quando a gente fala em defesa da Amazônia, da floresta, a gente teve Herman Dorothy, Chico Mendes ao longo da nossa história, muitos indígenas também
né, que padeceram, infelizmente, defendendo as florestas, assim. E é importante lembrar que a morte do Dom Philips e do Bruno Pereira, a qual a gente vai se reunir no sábado, né, para gritar que eles estão presentes, é senão também um ato de verdade e de justiça, né? O Brasil é um país que tem a sua memória muito maltratada, a gente sabe muito bem que até hoje a gente tem que lutar, né, contra, você estava falando do Vladimir Herzog, até hoje a gente tem que lutar para dizer que a ditadura não foi bem como as pessoas costumam dizer por aí, né? A morte do Dom e do Bruno se não recorrente, né? Atos de violência política no nosso país, e recentemente a gente tem observado isso. A morte deles se não uma consequência de uma política nefasta de não proteção da Amazônia, né? Então, acho que é importante a gente enfatizar isso, que o garimpo, o narcotráfico, esse território que está em disputa ali, senão o nosso bem mais precioso para o futuro, para as gerações futuras, né? Então, quando a gente diz Dom e Bruno presentes, é sinal para a gente manter esse legado de luta hoje e sempre, né? Você está lembrando, né, Lucas, da Dorothy Stang, do Chico Mendes, dos indígenas assassinados, e durante essa organização desse evento, vocês acompanharam, né, a morte também do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, assassinado, né, justamente por um crime aí de ódio, um bolsonarista atirou na própria festa de aniversário do Marcelo Arruda. Quer dizer, a gente continua vivendo. Toda semana a gente está aqui no jornal, a gente fala de uma morte, depois vem outra, quer dizer, uma escalada muito grande, e todas essas pessoas que perderam a vida nesse clima, né, nessa tensão, nesse clima de ódio, serão certamente aí homenageadas também nesse encontro, não é isso? Eu acho que esse ato ele traz uma coisa muito emblemática, né? Basta de violência, sobretudo política, né? Então acho que esse ato ele reúne todos e todas que estão na luta nesse momento e estiveram em algum momento e infelizmente tiveram as suas vidas ceifadas por essa ideia que a gente tem de que o outro, de que o diferente tem que ser exterminado, né? De que o outro e o diferente, a gente tem perdido a capacidade quase que humana de compaixão, de solidariedade, de respeito à vida do próximo, né? Então acho que esse ato ele é importante nesse sentido, assim, para a gente afirmar a vida de todos e todas que foram, né, em defesa da nossa democracia, em defesa do nosso meio ambiente, das nossas florestas, dos nossos povos indígenas e tradicionais também, né? É importante lembrar que nós também temos ribeirinhos que sofrem com o garimpo, com a pesca ilegal, a gente tem também quilombolas, né, diversos territórios quilombolas ameaçados desde que esse desgoverno, infelizmente, assumiu o país, né? Então, acho que esse ato é, senão, um convite para que todos e todas possamos nos unir, né? Eu acho que é importante, nesse momento, a gente se unir e entender que essa luta, ela é por nós, é por todos nós, né? O nosso maior bem comum é a terra. Tem um grande ensinamento, uma vez que eu ouvi quilombola, que não tem nada que venha de cima, né? Tudo vem da terra, tudo vem de baixo para cima. Então, é importante que a gente consiga juntos preservar esse bem para hoje e para amanhã. Exato, então, Diego, também, como o Lucas falou, acaba sendo, esse ato vai abraçar, né, todas essas comunidades, toda a sociedade, é um forte abraço e também um forte ato de repúdio contra o ódio, né, então a gente tem aí, inclusive, a participação de artistas, né, eu queria que vocês falassem também a respeito dessa participação, que é bastante importante, né. Sim, esse ato ele vai ser bem potente, bem diverso, Marilu, com a participação de Chico César, né? Vai estar presente lá junto com a gente, Daniela Mercury vai estar presente junto com a gente vai ter uma série de apresentações culturais, então também a orquestra jovem, o coral Opimirim, né? Que é um coral de jovens indígenas,
ali do Pico do Jaraguá. A Marluí Miranda também vai estar lá junto com a gente, e a Tati Helene. Então, são as atividades culturais que vão ter também durante esse ato, com a fala de diversos religiosos, de diversas matrizes, que é justamente isso que o Lucas falou, é essa diversidade ali presente, falando, levantando a sua voz em prol de uma sociedade mais justa, mais fraterna, com mais amor e consciente do nosso papel na preservação da vida, né, no planeta. Então, vai ser um ato bem potente, bem diverso, também nesse sentido, né? A gente conta também com a presença de todo mundo lá. Muito bem, é só para a gente encerrar aqui, vou destacar um dos pontos do manifesto, que fala sobre honrar a memória de defensores de direitos humanos, como Bruno Dom Phillips, o arcebispo Dom Cláudio Mussi. De que maneira a gente deve honrá-los? Olha, Marilu, acho que, antes de tudo, é levar adiante a luta que eles iniciaram, né? Então, o Bruno, logo depois que saiu da FUNAI, né, que foi exonerado da FUNAI, fundou um observatório de direitos humanos dos povos indígenas, que vem trabalhando incansavelmente na preservação da vida dos povos indígenas, da Univaja ali também. Então, fortalecer a luta que eles iniciaram lá, e apoiar as organizações que eles iniciaram e levar essa bandeira adiante, né? Sempre tendo eles como referências, né? Referências de luta, né? Pessoas que acabaram tombando aí, né? Perdendo as suas vidas, né? Em defesa dessas pautas. Então, eu acho que guardar a memória deles, né, honrar a memória deles, é levar adiante a sua bandeira de luta, é fazer com que a luta que eles tiveram em vida continue emanando aí durante a vida, né, após a sua morte e através de todos nós. Bem, então, só lembrando, a gente encerrando aqui a entrevista, lembrando que vai ser neste sábado, 10 da manhã, na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, da capital paulista, esse encontro, enfim, esse ato interreligioso, que será um encontro de muitas pessoas que estão precisando realmente manifestar, né, todo esse seu protesto em relação a tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Então, vamos lá, o intitulado aí, o evento, o encontro, Bruno e Dom presentes em defesa dos povos indígenas do Brasil. Vamos dar o nosso presente lá, né, na Catedral da Sé, 10 da manhã, no sábado, né, gente? Muito obrigada aqui ao Lucas Barbosa, assessor de comunicação do Instituto Vladimir Herzog, e ao Diego Pegorari, articulador da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog. Forte abraço, Lucas, para você também, Diego, até mais. Forte abraço, Marilu, forte abraço a todos que nos ouvem. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.